Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 19ª semana do tempo comum. Hoje, as primeiras leituras trazem para nós 2 Coríntios capítulo 9, versículo de 6 a 10. Vamos às leituras. Pensai nisto: quem semeia pouco, pouco recolherá. Quem semeia com largueza, recolherá com largueza. Que cada um dê conforme decidiu em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem doa com alegria. Aliás, Deus tem o poder de vos enriquecer de toda espécie de graça, de sorte, tendo sempre o necessário em tudo, possais fazer generosamente toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece ao trabalhador a semente e o pão que o sustenta vos dará também a semente em abundância e fará crescer os frutos de vossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos e meus irmãos, antes de mais nada, queríamos pedir para vocês orarem pelos nossos diáconos. Hoje é dia de São Lourenço, diácono Marte. É festa hoje, a igreja celebra o dia dele. E nada mais próprio do que uma leitura de Coríntios, onde no capítulo anterior, Paulo pede generosidade aos coríntios para doar para a igreja da Macedônia, o qual eles passam necessidade, e faz elogios depois àqueles que doam com generosidade aos irmãos e irmãs que colaboram e fazem com que a igreja se propague cada vez mais, para que não deixem perecer os irmãos na igreja do Oriente. E isso ele nos fala através de sua leitura hoje, pois para refletir a todos nós e ao povo de Coríntios. Quem faz a semeadura pouca, quem trabalha pouco para o reino, pouco poderá ser colhido, né? E quem se doa em abundância para ajudar na propagação do Evangelho e na evangelização, com certeza vai estar sendo colhida tudo com grande fartura. O que cada um de nós podemos lembrar que esse é um tema, um versículo próprio para o mês do dízimo, né? Quem dê, cada um dê conforme decidiu seu coração, não com tristeza ou por obrigação. Às vezes as pessoas pensam, mas eu tenho que dar 10% do que tudo que eu ganho. Não, nós da Igreja Católica não precisamos estar doando assim, mas sim o que toca o nosso coração e doar com generosidade ao Senhor, para que nós possamos sim ficar alegres diante de Deus, e Deus ama a quem dá com alegria. Deus ajuda, Deus fornece e sustenta todos aqueles que doam com alegria, mesmo a sua contribuição ao reino seja pouco, mas que você faz as suas tarefas com amor. Deus tem a capacidade de estar devolvendo isso tudo com toda a graça, com a sua bênção, para que nós possamos fortalecer a nossa caminhada nas boas obras e na nossa vida também. E São Paulo cita um versículo, no versículo próximo, que distribuiu e deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ele demonstra a ação de Deus sobre as doações, sobre o serviço, sobre a disponibilidade de cada uma e cada um ao serviço do reino, para que nós possamos sim
semear e colher bons frutos, e todo aquele que nós transmitimos o Evangelho com alegria, demonstramos que estamos felizes em seguir ao reino, o Senhor faz com que esses frutos criem abundância e possam multiplicar o nosso trabalho como evangelizadores. E o que o Senhor transmite a respeito da semente boa dada em abundância, ele faz sim crescer a semente da justiça, os frutos da justiça de Deus sobre cada irmão e cada irmã nossa. A vida de São Lourenço, ele se doou, isso no século IV, mais ou menos 350 poucos, na cidade de Roma. Ele se doou ao Papa Sisto ao sofrimento para que ele pudesse poupar a vida dos cristãos. Mas ele e o Papa foram sacrificados, né, torturados, porque São Lourenço ele foi trucidado e depois queimado vivo alguns dias depois, demonstrando que a grande riqueza que ele tinha na igreja não era ouro nem nada, e sim os pobres a ele confiados pela igreja. E São Lourenço, se ele não se dedicasse a essa fala e não se dedicasse ao serviço do tamanho da igreja, não alcançaria as graças e a glória do céu com tanta importância assim para todos. Como diácono, ele faleceu, foi em 258. Ele faleceu, não, foi torturado e morto em 258. E se ele não se dedicasse tanto ao serviço da igreja, talvez não fosse valorizado hoje em dia, porque São Lourenço, ele quis doar sua vida pela igreja. Assim como o Evangelho hoje fala, se o grão de trigo não morre, não é capaz de gerar frutos. Cristo fala isso para nós. Claro que ele falou da boa semente, se ele não fosse crucificado, jamais estaríamos aqui hoje com tanta força, com tanta vontade de trabalhar pelo reino e seguindo os passos de Jesus. Assim como São Lourenço, ele se dedicou a cuidar dos pobres e sim se doou pela igreja e por Cristo para poder salvar a humanidade. Cristo nos dá esse ensinamento para nós e para todos aqueles que se dedicam à construção do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, para que o Senhor possa estar fazendo que nossos frutos gerem bons frutos, boa semente, possamos aperfeiçoar as nossas leituras, nossas reflexões, meditações e oração. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.